Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a continuação do cadastro que nós começamos a fazer na live de terça-feira. Eu vou pegar o projeto VCL, vou finalizar o cadastro de propaganda, incluindo tanto imagem quanto vídeo e exibindo essa imagem e vídeo para o usuário ver como que ficou salvo dentro do banco de dados. Então vamos lá para o vídeo. Então primeiramente eu vou mostrar para vocês a alteração que eu fiz com relação à modelagem. A modelagem que nós apresentamos na live de terça-feira foi essa modelagem, na qual havia o campo de tempo e o campo de sequência dentro da tabela de propagandas. Eu fiz uma pequena alteração, retirando esses dois campos da tabela de propaganda e colocando dentro do aparelho. Porque o objetivo desse campo é a gente controlar o tempo na qual a propaganda vai aparecer e a sequência que ela vai aparecer dentro do aparelho. Então a forma correta da modelagem é que esses campos fiquem dentro do aparelho. Porque se eu quiser que um aparelho mostre uma sequência ou um tempo diferente para aquela determinada propaganda, eu posso configurar. A modelagem daquele jeito que a gente havia feito, não era possível essa opção. Ok? Então eu vou voltar lá para o Delphi, eu já mudei um pouco aquela tela, vou explicar para vocês aqui rapidamente as alterações que eu fiz. Eu retirei o campo de sequência que nós havíamos colocado em primeiro momento, e eu ajustei o dbGrid. Para vocês ajustarem o dbGrid, você vai fazer o seguinte, você vai dar dois cliques aqui no dbGrid, ele vai mostrar as colunas que estão sendo exibidas. Tá? A coluna do código eu não quero que ela exiba, então eu coloquei aqui um visible false nessa coluna. A coluna da descrição, eu coloquei um caption para ela, descrição da propaganda, centralizei essa opção aqui do título, ó, e deixei o alinhamento do conteúdo à esquerda. Tá? No file name eu fiz a mesma coisa, ó, deixei alinhado à esquerda, coloquei no caption dele o nome arquivo e centralizei o título lá em cima. E o widget dos dois eu ajustei, coloquei 400 no file name e 366 na descrição da propaganda, para que ocupasse toda a tela. Tá? Coloquei aqui um DB Radio Group. O DB Radio Group ele vai dar opções para o usuário clicar, ticar aqui qual é a opção que ele quer deixar. Nesse caso, se a propaganda vai ficar ativa ou inativa. Tá? Para você configurar o Radio Group, é um DB Radio Group na verdade, você vai colocar o data source, vai colocar o campo no qual você quer que ele salve, e aqui embaixo você vai fazer duas configurações que são muito importantes. A primeira são os itens, que é o que vai aparecer para o usuário selecionar aqui em cima no checkbox. A segunda opção é o values, é o que ele vai salvar lá no banco de dados. Então eu quero que ele entre A quando ele coloque ativo e I quando fique inativo. Tá, ok? E para ele ficar em duas colunas aqui igual eu deixei, você vai alterar a propriedade columns. Por padrão ela vai vir 1 para vocês, aí você vai colocar 2 aqui. Tá, ok? Para carregar o arquivo, eu usei a mesma funcionalidade que eu passei para vocês no vídeo do Base 64. Esse vídeo vai estar aqui na descrição, o link para o vídeo do Base 64 vai estar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram relembrar. Tá? No carregar arquivo, eu usei um Open Dialog para executar e o usuário selecionar qual que é o arquivo que vai ser anexado. Eu extraí o nome dele para salvar no file name e usei aquela função que a gente criou naquele vídeo do Base 64, que é o Convert File to Base 64, para gravar o arquivo dentro do banco de dados. Ok? Para facilitar, eu também criei um auto-incremento no banco de dados. Tá? Então eu vou disponibilizar para vocês esse script aqui para ajustar o banco de vocês também. Tá? Eu excluí aqueles dois campos da propaganda, conforme eu mostrei na modelagem, e criei lá dentro do aparelho. E aqui embaixo eu criei uma sequência chamada propcodesec, certo? Que ele vai controlar o auto-incremento do campo propaganda código. Ok? Então agora ele vai gerar o conteúdo desse campo para a gente de forma automática. Então eu vou voltar aqui no meu programa, vou executar ele e vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, executando, eu já salvei algumas propagandas. Eu vou excluir aqui e vou incluí-las novamente. Então, eu vou pressionar o incluir.
Aqui na descrição da propaganda, eu vou colocar assim, ó, propaganda 01. Aí eu vou marcar que ela é uma propaganda ativa e vou carregar o arquivo. Vou carregar essa foto para a gente colocar lá na propaganda, tá? Então, selecionei, já entrou aqui a peça 1 e vou salvar. Se eu precisar alterar essa propaganda 1, posso clicar aqui no alterar, o meu botão vai ser habilitado, ó. Vou carregar um outro arquivo sem problema nenhum, vou pôr como peça 2 aqui, ó. Ele vai carregar aqui para mim o nome e eu vou salvar, tá? Agora eu quero mostrar para vocês duas automações. Quando a gente clicar no incluir, eu quero que ele já coloque a situação como ativa e quero que ele dê o foco para mim aqui na descrição da propaganda, tá ok? Então, ó, como que a gente vai fazer isso? Vou cancelar aqui e fechar o programa. Eu vou fazer essa programação dentro do botão de incluir, ó. Então aqui dentro de incluir, eu quero atribuir o campo padrão para o meu campo de situação, né, o conteúdo padrão para o meu campo de situação. Quero que ele entre com a situação AD ativa, certo? E eu quero que ele dê o foco para mim nesse edit, para que eu já coloque a descrição dessa propaganda. Então eu vou alterar o nome do edit aqui para edt descrição e vou fazer o seguinte. Lá dentro do incluir, ó, eu vou usar a opção Set Focus, para que ele jogue o foco do meu cursor aqui dentro do Edit, tá? E vou fazer um outro ajuste. Eu vou ajustar o Tab Order dessa aplicação. O que é o Tab Order? É a sequência dos campos que ele vai pular conforme eu vou dar Tab, tá? Então eu vou deixar aqui a descrição da propaganda como Tab Order 0, tá? Que seria a primeira sequência. O segundo campo eu vou pôr aqui no nosso file name. O terceiro eu vou pôr aqui no botão e o quarto eu vou deixar no nosso radio group, tá ok? Vou salvar aqui o que a gente fez na aplicação e vou executar. Então, quando agora eu clicar no incluir, ó, ele já vai pular para mim a descrição lá da propaganda, tá ok? E vou escrever aqui propaganda 02. Vou dar um tab, ele vai pular direto no carregar arquivo, porque esse campo aqui ele é bloqueado, ó. Então eu vou dar um enter aqui no carregar arquivo, para ele abrir aquela telinha do Open Dialog para a gente. E eu vou selecionar uma outra peça. Selecionei, ele já fez a inclusão para mim. Se vocês repararem aqui na situação, ó, ele já colocou como ativo, certo? E vou clicar em salvar, ó. Então a gente deixou o cadastro mais rápido para o usuário poder manipular. Agora um outro detalhezinho que eu quero mostrar para vocês é que eu quero bloquear esse ajuste que o usuário pode fazer na tela, tá vendo? Eu posso ajustar e a minha tela vai ficar bem feia, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou vir aqui no meu formulário, tá? Vou clicar no formulário e aí eu vou retirar algumas opções de maximizar aqui em cima, ó. Então eu vou tirar a opção de maximizar, ele vai ficar desabilitado, ó. Eu vou poder simplesmente fechar e minimizar a minha aplicação, certo? E aqui no Border Style, ó, ele vem com essa opção, eu vou deixar ele com o BS Single, para que o usuário não consiga fazer mencionamento da tela, tá? Então eu vou ajustar aqui, vou salvar. Aí eu quero fazer mais um ajuste. Eu quero que essa tela abra no meio do desktop do usuário. Eu não quero que ela, se vocês repararem, ó, se eu executar a aplicação, ela vai abrir bem mais para o canto esquerdo do que para o meio da tela, ó. Então eu executei, tá vendo que ela está abrindo bem aqui no canto esquerdo, ó. Então eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele abra bem no meio da tela. Então eu vou selecionar o formulário novamente. Aqui embaixo, ó, eu vou colocar o position dela, ó. Então eu quero que ela fique no meio da tela, no Screen Center do usuário. Vou executar novamente, ó. Agora, se vocês repararem, ela vai estar bem no meio da tela. Então a aplicação já inicia no meio da tela e aí ele não habilita o redimensionamento da tela, conforme a gente configurou, e nem maximizar, para que a tela fique do jeito que nós configuramos para o usuário, tá? Então, a ideia desse primeiro cadastro é mostrar para vocês essas pequenas configurações para
para que o formulário fique de acordo com aquilo que vocês querem, tá ok? Agora, eu quero criar uma opção aqui dentro desse cadastro para exibir a imagem para o usuário. Então, eu queria ver qual é a propaganda que está sendo exibida, que está cadastrada dentro do banco de dados. Então, tem várias formas de a gente fazer isso. Eu queria abrir uma nova tela, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma opção para que o usuário clique com o botão direito no registro que está salvo no banco e abra aquela propaganda. Então, para eu colocar a opção aqui do botão direito, eu vou vir aqui na Tool Palette e vou procurar o componente Pop-up Menu. Vou colocar ele aqui dentro do meu formulário, vou renomear ele também para opções. Aí eu vou dar 2 cliques sobre ele, ele vai abrir para mim as opções do pop-up que eu quero criar. Então aqui no Caption eu vou criar uma opção chamada Visualizar Propaganda, para que eu consiga ver essa propaganda e identificar o que está sendo gravado no banco. Para que eu tenha a opção do usuário cancelar esse menu de opções, eu vou fazer o seguinte. Ó. Dentro desse Caption, ó, embaixo da Visualizar Propaganda, eu vou colocar um sinal de menos e vou dar um Enter, para que ele crie esse separador. Ó. E aí eu vou colocar a opção Cancelar Menu. Dentro do Visualizar Propaganda, a gente vai criar um evento que é o OnClick. Ó. Então eu vou dar 2 cliques aqui, ele já criou para mim o OnClick. Perfeito? Vou deixar somente um comentário aqui, para ele não sumir quando eu salvo. E vou fazer o seguinte, vou vincular esse pop-up menu dentro do meu DB Grid. Tá? Então eu vou vir aqui em Properties, eu vou ter a opção de pop-up menu e vou vincular esse pop-up que eu acabei de criar. Tá certo? Agora nós vamos ter que criar uma nova tela para exibir essa imagem para o usuário. Então eu vou vir aqui ó, e criar um novo formulário. Então eu vou vir em New VCL Forms, porque eu estou usando uma aplicação VCL. Então ele vai criar um novo formulário para mim. Ó. Dentro desse formulário, eu vou criar uma image. Então tem image, certo? Vou colocar ele alinhado ao client, para que ele exiba dentro do formulário. Tá? Quero que todo o meu formulário seja a imagem da propaganda. Vou aumentar ele um pouquinho mais aqui, ó. E aí eu vou renomear esse formulário. Vou chamar ele de FRM visualizar propaganda. E aí eu vou salvar ele lá dentro da nossa pastinha do projeto. Então eu já tenho o FRM principal, agora eu vou chamar ele aqui ó, de visualizar propaganda. Eu vou trocar o caption dele para propaganda, para ficar aqui em cima escrito propaganda. Vamos aproveitar e já fazer aquelas configurações que a gente acabou de fazer no formulário anterior. Vou colocar aqui single para que o usuário não possa redimensionar a imagem e vou tirar a opção de maximizar, tá ok? Tirei a de minimizar, ó. Então eu vou tirar somente a de maximizar, tá certo? Eu vou salvar novamente e aí a gente vai programar agora dentro do formulário principal para ele abrir esse outro formulário, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui nessa opção. Agora eu preciso fazer um uses daquele formulário. O que é o uses? É para que eu consiga visualizar, para que eu consiga usar aquele formulário que a gente acabou de criar dentro desse formulário principal. Então eu posso pressionar um atalho, que é o Alt F11, ele vai mostrar para mim tudo que tem dentro do projeto, ó, e aí eu vou selecionar o formulário novo que a gente criou. E basicamente ele vai colocar o nome desse formulário aqui no uses, ó. Perfeito? Aí lá dentro do código de visualizar propaganda, eu vou conseguir já criar esse formulário. Então, se eu buscar por FRM visualizar propaganda, ele já vai aparecer para mim. Aí eu vou criar ele aqui, ó. TFRM visualizar propaganda,
.create, vou passar um new aqui, para ele não criar sem dependência. E aqui no Finally eu vou limpar a memória. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Se eu for criando objetos dentro do Delphi e não limpar da memória, a minha aplicação vai cada vez mais consumindo a memória do computador e ele nunca vai limpar. Ele só vai limpar essa memória se eu fechar a aplicação. Tá, ok? Então sempre que eu criar um objeto, uma tela dessa forma, eu sempre tenho que limpar ela aqui embaixo. Tá? Então, eu vou utilizar o FRM visualizar propaganda e vou utilizar um show modal. Qual que é a diferença do show para o show modal? O show modal ele vai abrir essa nova tela na frente desse formulário e ele vai bloquear a utilização das outras telas até que eu feche esse formulário que eu acabei de abrir. Tá, ok? Então eu vou deixar ele centralizado também na tela. Então, vou pôr aqui no Screen Center. E dessa forma, a nossa tela já vai começar a abrir. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, aí eu tenho a opção de visualizar propaganda. O cancelar menu eu nem preciso programar. Ó. Se eu clicar nele, ele não vai fazer nada e vai fechar o meu menu. Tá? Para eu visualizar a propaganda, eu vou clicar, ele vai abrir aquela tela ó, que a gente acabou de criar. Por enquanto, nós não colocamos para carregar a imagem, ó, então ele só abriu o formulário. Aí eu vou fechar para voltar naquela tela anterior. Tá, ok? Agora vamos fazer ele carregar a imagem. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Aqui dentro do image, ó, vamos chamar ele de img propaganda. Agora nós temos que passar o conteúdo da imagem para essa segunda tela. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar uma opção para que eu consiga carregar esse image aqui mesmo dentro da nossa aplicação, ó. Então aqui dentro eu posso acessar a img propaganda, ó, e aqui eu faço ele carregar essa imagem, ó, certo? Dentro de Picture. Então, aonde que está a nossa imagem? Ela vai estar lá dentro da nossa query no conteúdo base 64, certo? Então aqui dentro eu tenho a base 64 que contém o arquivo que a gente salvou lá no banco, tá? Então eu vou usar o projeto do primeiro vídeo do canal, onde a gente ensinou a fazer a conversão da base 64. Eu deixei ele aberto já aqui do lado, para a gente pegar a função que vai converter a base 64 em arquivo. Então aqui dentro do private do nosso formulário, eu vou criar a função convert 64 to file. Tá? E vou copiar lá daquele projeto anterior que a gente montou. Preciso colocar o uses do Tnet Encode. Tem uma opção no Delphi que você consegue pressionar o Ctrl Shift A. E aí o próprio Delphi já encontra a unit que você tem que dar o uses. Ó. Então eu vou dar um OK aqui. Ele já implementou o uses dessa opção que a gente precisa. Então eu já tenho a função agora que vai pegar o meu base 64 e vai salvar em arquivo. Tá, ok? Então eu vou pegar esse convert base 64, vou voltar lá naquela opção onde eu estava utilizando ó, da minha propaganda e vou fazer o seguinte. Vou procurar aquela função. Aí aqui eu fiz de forma proposital, eu declarei ele lá no private, para mostrar para vocês qual é a diferença do public e do private. Se você reparar, eu não consigo acessar essa função que eu acabei de criar naquele formulário visualizar propaganda, porque ela está dentro do private, ou seja, eu só vou conseguir utilizar essa função dentro do escopo do meu formulário, dentro do meu objeto TFRM visualizar propaganda, tá, ok? Então o que eu vou fazer para acessar de lá de fora? Ó? Eu vou retirar ele aqui do private e vou colocar ele no público. Ó. E no Ctrl barra ele já vai mostrar ó, que eu posso utilizar o convert base 64 file, ok? Então eu vou passar para ele o meu arquivo base 64 e vou também falar aonde eu vou salvar esse arquivo. Ó. Então ele quer um file name. Como eu quero manter a integridade do meu conteúdo, eu vou vir aqui e passar para ele o mesmo file name
que ele utilizou para salvar no banco de dados. Ó. Vou passar o file name. Então, aqui dentro, ele já vai salvar dentro do diretório da minha aplicação o arquivo indístico para que eu possa carregar naquele image que eu quero exibir. Ó. Então, eu vou vir aqui e no Picture eu vou dar um Load from File. Eu vou passar ele aqui para a imagem. Aí aqui no Free and New eu vou deletar aquele arquivo para que ele não fique também salvando esses arquivos a todo momento. Tá? Então, eu vou passar ele aqui também. E vou executar a aplicação agora. Então, como que é para a nossa aplicação reagir? Agora já é para ele abrir aquela telinha, carregando a imagem que estava salva lá no banco de dados. Ó. Então, se eu pressionar com o botão direito Visualizar Propaganda, ó, ele já vai carregar essa propaganda para mim. Um outro detalhe, se vocês repararem, é que a imagem está cortada ó, por conta do tamanho. Tá? Se eu selecionar uma outra aqui, ó, você vai ver que ela está cortando. Então, o que eu posso fazer para que essa imagem seja exibida inteira para o usuário visualizar? Tá? Eu posso vir aqui, ó, dentro do meu objeto de imagem, e ligar uma propriedade chamada Stretch. Essa propriedade vai esticar a imagem. Tá? Pode ser que ela perca um pouquinho da qualidade, e aí eu mostro as duas opções que a gente tem para poder exibir a imagem completa. Tá? No Stretch, o que vai acontecer? A hora que eu visualizar a propaganda, ó, ele vai esticar a imagem, tá? Então não fica muito bacana. Uma segunda opção que eu tenho é, ao invés de ativar a propriedade Stretch, eu posso ativar a propriedade Proportional. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a imagem de forma proporcional dentro daquele espaço que a gente tem, tá ok? Então, ó, eu vou vir aqui e visualizar a propaganda. Ó. Então, ele vai colocar ela proporcionalmente no tamanho da tela que eu estou visualizando. Ó. Então, as imagens que eu salvei já vai estar sendo exibidas para o usuário poder visualizar qual é aquela propaganda. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar aqui para exibir também os vídeos. Tá? Então, eu vou usar a mesma tela aqui que a gente tem a nossa propaganda, né, que eu tinha o objeto de imagem, e eu vou fazer funcionar agora a execução do vídeo para a gente ver. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um panel, tá? Esse panel eu vou deixar o client aqui na tela, vou tirar a borda dele, e vou tirar também o caption dele. Ó. Aí aqui no name dele, a gente vai chamar ele de PNL Video, tá? Aí o Delphi tem um componente aqui dentro de System mesmo, ó, que é o TMedia Player. Tá? Eu vou colocar ele aqui na tela. Como ele é bem feinho, eu vou deixar ele invisível aqui. Tá? Vou colocar aqui o MPL Player, certo? Para a gente conseguir programar mais fácil, eu vou deixar ele visible falso aqui. Ó. Ok? Aí o que a gente vai fazer? Ó? Lá naquele código que ele executa o vídeo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, nós vamos ter que testar para saber qual é o tipo de arquivo. Tá? Aí depois vocês podem usar a imaginação de vocês aí para poder bloquear os tipos de arquivo que pode ou não ser utilizado dentro da propaganda. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o file name. Tá? Aí a gente tem uma função do próprio Delphi que se chama extract file txt, que é a extensão aqui, tá? Então eu vou extrair a extensão do arquivo, certo? Vou colocar aqui o file name meu e vou verificar se essa extensão é um MP4, que é o tipo de arquivo de vídeo que eu vou salvar agora, tá? Se ele for MP4, eu vou fazer algumas configurações, senão eu vou abrir a imagem normalmente, ó, certo? Eu vou considerar que ele é uma imagem. Aqui eu poderia tratar, tá? Para saber quais são os tipos de extensão do arquivo, mas o objetivo principal aqui é eu mostrar o vídeo. Tá? Então, se não for a extensão MP4, eu vou simplesmente abrir ele na imagem. Tá? Se for uma extensão MP4, significa que é o meu vídeo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aquele PNL vídeo que eu criei lá dentro daquele formulário, ó, do Visualiza Propaganda,
eu vou colocar ele visível, certo? Para que ele fique visível lá dentro da tela. Aqui na opção da imagem, eu vou deixar ele invisível, tá? Então ele mostra ou não esse painel que vai conter o meu vídeo, tá? Então aqui onde ele está visível, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou programar aquele MPL vídeo. Eu vou chamar o file name dele, ó, e vou passar esse arquivo que a gente acabou de criar, certo? Vou passar essa informação, deixa eu só ver se ele está certinho aqui. Perfeito. A próxima informação que eu vou passar para ele é onde ele vai exibir esse vídeo, ó. Então o display que ele vai exibir. E aí eu vou passar aquele painel que a gente acabou de criar, ó. Aí a próxima opção aqui que eu vou criar para ele é o Open, para ele abrir o arquivo. O Play, para ele tocar. Eu esqueci só de um detalhe. Eu passo aqui também o Display Rect para ele. Vou atribuir o PNL Client Rect, para ele ajustar o tamanho do vídeo dentro do meu painel, perfeito? Então aqui quando eu abrir, ele já vai executar a propaganda em vídeo, tá ok? Antes de executar o programa, eu só vou ajustar aqui a extensão, porque eu esqueci do ponto, tá? A extensão aqui, ela vem o ponto e a extensão do arquivo, né? Que no caso é o nosso MP4. Agora vamos testar essa implementação. Vou incluir aqui uma propaganda com vídeo. Aí eu preparei aqui um vídeo que eu baixei do YouTube, que é a propaganda do McDonald's. Eu editei esse vídeo e coloquei ele sem áudio, para que não atrapalhe a explicação aqui do funcionamento do programa. Mas no fonte que eu vou disponibilizar para vocês baixarem, vai ter os dois vídeos, o com áudio e o sem áudio, para que vocês possam testar. Vou selecionar esse sem áudio, vou clicar aqui no salvar, e aí eu vou solicitar a abertura dessa propaganda, para executar aquele código que a gente acabou de montar. Então a propaganda começa a tocar aqui na tela que a gente montou. Vou fechar, vou testar com a imagem agora para ver se ficou tudo ok. Então, funcionando normalmente, tá? Nesses próximos vídeos agora, eu vou postar a finalização desse projeto em VCL, né? Vai ser a nossa aula 3. Eu vou colocar a finalização desse projeto com o cadastro de cliente e o cadastro do aparelho para a gente vincular a sequência e os tempos da propaganda. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Em algumas máquinas pode ser que vocês tenham alguma dificuldade por conta do codec de vídeo. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com o codec para vocês instalarem na máquina de vocês caso dê algum erro na hora da execução do vídeo. Tem um outro link aqui embaixo que é o link para vocês pegarem o código fonte do projeto da maneira como eu deixei ele hoje, tá ok? Então até o próximo vídeo.